Olá, pessoal. Estamos aqui de novo. Na aula passada, eu estava trabalhando com vocês em interação gênica e aí faltou a gente trabalhar uma parte de interação gênica, que é essa questão da herança quantitativa. É um assuntinho rápido, a gente não vai passar nenhum probleminha a respeito. Então, a gente vai trabalhar isso e também isso que a gente chama aqui de herança e sexo, que é um assunto que requer um pouco mais de tempo, um pouco mais de atenção de nossa parte. Quando a gente fala herança quantitativa, qual é a definição que nós temos? Quando a quantidade de genes em dominância ou recessividade determina a intensidade do caráter. Ora, de que a gente está falando? De características que aparecem em maior ou menor intensidade. Então, quando você fala, por exemplo, de estatura, quando você fala de estatura de uma planta, ou quando você fala da intensidade da cor da pele, intensidade da impregnação de melanina na pele, isso são exemplos, podem ser usados como exemplos de herança quantitativa. Um exemplo, então, que eu resolvi citar para vocês, que eu resolvi colocar para vocês, é exatamente a questão da cor da pele. É claro que quando se trata de cor de pele, esses não são os únicos padrões que existem, certo? Então a gente tem uma infinidade de cor de pele e é claro que nós também sabemos que a cor da pele sofre muita interferência do ambiente, aquilo que nós já tratamos em aulas anteriores, que nós chamamos de fenótipo. Mas convencionou-se, a título de explicação, a título de pedagogia didática, né? Convencionou-se dividir a cor da pele humana em 5 tipos. Então você tem aqui o negro, certo? Você tem o mulato escuro, você tem o mulato médio, você tem o mulato claro e você tem o branco, certo? Então, o preto, mulato escuro, mulato médio, mulato claro e o branco. O que acontece é que o que determina a intensidade na quantidade de melanina na pele são 2 pares de genes. Esses 2 pares de genes, o que vai definir a cor da pele é a quantidade de genes em dominância. Se todos os genes estiverem dominantes, eu tenho o negro, certo? Se eu tenho desses 4 genes aí, se eu tenho 3 deles, não interessa quais, eu tenho 3 deles em dominância, observa aqui o exemplo que você tem aqui, o A está em heterozigose e o B está em homozigose dominante. Aqui você tem um processo inverso, mas que acaba sendo a mesma quantidade de genes em dominância, por isso eu chamo de herança quantitativa. Você tem um mulato escuro. Quando você tem 2 desses 4 genes, eles estão em dominância, aí aqui nós temos as 3 situações possíveis. Ou os 2 pares estão em heterozigose, ou você tem A em recessividade e B em homozigose dominante, ou ao contrário, ou seja, 2 genes dos 4 estão dominantes, você tem um mulato médio. E aqui você tem uma situação em que apenas um desses 4 genes estão dominantes, ou um A ou um B. Você tem então um mulato claro, e aqui você tem a situação em que os 2 pares de genes estão em homozigose recessiva, certo? Então observem que o que está determinando a quantidade de melanina na pele e, consequentemente, a sua cor, é a quantidade de genes em dominância. Por isso o nome, por isso o termo herança quantitativa, ok? Aí você tem, né, até para você assimilar melhor o que eu estou falando, observe o seguinte, observe que se você tem um casal, nesse caso aqui, ambos são de cor mulato médio. Se você tem um casal de mulato médio, se eles têm filhos, observem que essas 2 possibilidades podem acontecer, olha só. Pode nascer um filho assim, observem que o pai e a mãe podem mandar ambos genes recessivos para os 2 pares, certo? Ou você pode ter isso aqui, você pode ter essa situação. Ou seja, num caso em que você tem, no exemplo em questão, 2 indivíduos sendo mulato médio, eles tanto podem ter um filho de pele totalmente escura ou totalmente clara, certo? Isso é possível acontecer. A herança quantitativa. Era só esse apêndicezinho que eu queria trabalhar com vocês nesse início de aula. O assunto que requer um pouco mais de tempo de nossa parte é o que a gente chama de herança e sexo. Bom, pessoal, o que acontece? Quando a gente fala herança e sexo, alguns problemas que vocês já fizeram
foi colocado assim, ó, essa herança é uma herança autossômica dominante, é uma herança autossômica recessiva. O que quer dizer isso? Quando eu falo que uma herança é autossômica, é porque o gene que provoca a formação daquela característica, ele está em um dos 22 pares de cromossomos, chamados de cromossomos autossomos. Nós temos 22 pares de autossomos e um par de cromossomos sexuais. Quando eu falo que uma herança ela é autossômica, os genes eles estão localizados nesses 22 pares de cromossomos. Quando eu falo de herança sexual, eu estou me referindo a genes que estão localizados nesse par de cromossomos que nós chamamos de cromossomos sexuais, certo? Bom, só para vocês relembrarem, algo que vocês viram lá no primeiro ano, vamos lembrar que cromossomo é o quê? Cromossomo é a fita de DNA que foi duplicada e condensada. Então, quando você vê essa imagem aqui, certo? Que de fato você está vendo é isso, ó. É um filamento de DNA que foi organizado, que foi condensado. Tá? Só para vocês relembrarem o conceito de cromossomo. Bom, quando se trata de herança e sexo, ou a herança ela foi causada por um gene que está no cromossomo sexual, ou ela sofre influência dos nossos hormônios sexuais, que é o que a gente vai ver agora, tá bom? Bom, então vamos lá. O primeiro conceito que a gente tem que entender, ou melhor, tem que relembrar, é com relação ao processo de formação do sexo. O que nós sabemos? Isso também é assunto que nós já vimos anteriormente. A mulher ela é monogamética, ela só produz óvulo X, ao passo que o homem ele é heterogamético. Ou ele produz espermatozoide Y, como é o caso aqui do exemplo, ou ele produz espermatozoide X. Numa ejaculação, exatamente metade dos espermatozoides eles portam cromossomo X e a outra metade porta cromossomo Y. Então, quando você tem essa situação, você acaba percebendo isso aqui, ó. O que você tem? Mulheres produzem óvulos X, sempre, e homens produzem espermatozoide Y ou espermatozoide X, certo? Ora, nesse caso, quando o óvulo, que sempre vai ser X, é fecundado por um espermatozoide Y, você tem a formação de um menino. Ora, quando você tem um óvulo X sendo fecundado por um espermatozoide X, então você vai ter a formação de uma menina. Certo? Então a gente sabe que são os cromossomos sexuais que determinam o sexo biológico da criança. Ok? Um outro detalhe que é interessante para a gente começar a trabalhar herança e sexo é com relação à disposição dos genes nos cromossomos sexuais. Observem a imagem seguinte. Essa primeira imagem representa um cromossomo X e essa segunda imagem representa um cromossomo Y. Bom, vamos às cores que foram colocadas aqui, pessoal. Olha só. Observe isso que está aqui na imagem em amarelo. É o que a gente chama de região não homóloga de X. O que é isso? É uma região em que os genes que estão aqui estão somente no cromossomo X, ou seja, uma região de X que não apresenta homologia em Y. Ou seja, são genes exclusivos de X. Bom, como nós sabemos que tanto o homem quanto a mulher apresentam um cromossomo X, então isso não é uma herança exclusiva do homem ou da mulher. O que a gente vai ver daqui a pouco é que a herança de X ela acaba aparecendo mais ou menos em um dos sexos. A gente vai ver isso depois com mais detalhe. E aqui você tem, que foi colocado em azul, a região não homóloga de Y. Ou seja, é uma região em que os genes que estão aqui são exclusivos de Y. Eles provocam uma herança que nós chamamos de herança holândrica. O que é uma herança holândrica? É uma herança cujo gene está no cromossomo Y. Aí você pensa, se está no cromossomo Y, quem é que tem Y? O menino apenas. Então, quando você ouvir o termo herança holândrica, genes holândricos são genes que só vão se expressar no menino, já que as meninas não têm Y. E aí você tem aqui embaixo uma porção que a gente chama de região homóloga entre X e Y. Ora, pessoal, se você tem uma região em que os genes que estão aqui são os mesmos que tem aqui, são do mesmo tipo, é claro que o comportamento genético dessa característica vai ser igual a uma herança autossômica, certo? Por quê? Porque exatamente está numa porção que tem tanto em X quanto em Y. Então, herança cujo gene está na porção homóloga de X em Y, essa herança ela vai se comportar, o padrão de distribuição desses genes
vai se comportar como uma herança autossômica, ou seja, como se tivesse nos outros cromossomos que não são os cromossomos sexuais, ok? Então você tem, para fechar isso aqui, olha só, você tem genes que são exclusivos de X, genes que são exclusivos de Y e genes que existem tanto em X quanto em Y, ok? Bom, vamos lá. Existe então, pessoal, o que a gente chama de herança restrita ao sexo, que é o que eu acabei de citar para vocês como sendo genes holândricos, certo? Aí nós temos aqui uma imagem. É claro que eu, particularmente, eu nunca vi, né, uma pessoa que deixe isso aqui acontecer. Mas eu acredito que vocês já viram pessoas que têm pelos na orelha, certo? Esses pelos na orelha, isso aqui, pessoal, na verdade não é uma doença, é claro. É uma característica que nós chamamos de hipertricose auricular. O que é hipertricose auricular? Nada mais é do que a formação desses pelos na orelha. Por que eu estou citando isso para vocês agora? Até algumas décadas atrás, hipertricose auricular era vista como sendo uma herança holândrica, ou seja, como sendo uma herança exclusiva dos homens, certo? De uns tempos para cá, estudos mostraram que não, que na verdade esses pelos na orelha trata-se de uma herança limitada pelo sexo. Como assim? Mulher tem gene para ter esses pelos na orelha? Tem. Só que em função dos seus hormônios sexuais, em função de ser uma mulher, esses genes eles não se expressam. Ou seja, o limite é o sexo. Ok? Então aqui, veja bem, que fique bem claro. Essa imagem que eu coloquei para vocês, até um tempo atrás, ela era considerada como exemplo de herança holândrica. Hoje ela não é. Hoje, na verdade, esses pelos na orelha são considerados como sendo herança limitada pelo sexo. Eu posso muito bem passar o gene para essa característica para minha filha. Eu posso muito bem desenvolver esses pelos na orelha, eu passo esse gene para minha filha, mas nela esse gene não se desenvolve. Por quê? Porque é uma herança limitada pelo sexo. Bom, mas então o que nós temos de herança holândrica, de genes holândricos? Aí você tem um exemplo. A presença de testículos no homem é provocada por genes holândricos, ou seja, os genes que determinam a formação de testículos em nós estão localizados em Y na porção não homóloga de X, ou seja, olha aqui, olha o que foi colocado, os genes localizados exclusivamente no cromossomo Y e sem correspondência em X, é exclusiva do sexo masculino. Então a presença das nossas gônadas masculinas, o que são gônadas? Locais de produção de célula sexual, a presença dos nossos testículos, ela é provocada por genes holândricos, ok? Como eu disse, isso aqui nós não temos nenhum exemplo de exercício para ser feito, para fazer algum cálculo, alguma coisa nesse sentido, tá bom? Bom, um outro exemplo de herança e sexo é exatamente a herança limitada pelo sexo, certo? Ou seja, o gene pode ser um gene de um cromossomo autossomo, certo? Porém, esse gene só vai aparecer em determinado sexo. O limite é o sexo. Isso aqui é limitado ao sexo masculino, isso aqui é limitado ao sexo feminino, ok? Então você tem como exemplo a barba. Quando você olha os padrões de barba da espécie humana, então tem gente que tem a barba mais cheia, tem gente que tem a barba com um pouco de falha, tem com relação ao formato da barba e tal e tal. Tudo isso é determinado por genes, certo? Só que a pessoa pode ter adquirido isso da mãe. Ah, mas espera aí, a mãe do cara não tem barba. Sim, ela não tem, mas ela tem um gene que determina o aspecto da barba, que ela pode passar para o menino dela, ok? Então, por exemplo, esse cara aqui, da imagem, ele pode muito bem ter um pai que não tem a barba desse jeito, certo? Que tem uma barba mais falha, que tem uma barba não tão fechada. Ah, mas puxou quem? Puxou a mãe. Ah, mas sua mãe tem barba? Não, a mãe não tem barba, ela tem um gene. Por que ela não desenvolveu? Porque é uma característica limitada ao sexo masculino. Ok? Então é um exemplo. E aqui você tem outro exemplo. É claro que eu preferi colocar a imagem desse animal aí para vocês, mas se você pensar na espécie humana, por exemplo, a formação dos seios, o que determina o tamanho dos seios, o que determina o formato dos seios, a posição do mamilo, são genes. Esses genes eles podem muito bem ter sido passados para você, menina, pelo seu pai. De repente, as características dos seus seios não têm nada a ver com os seios da sua mãe. Ela não, é porque eu puxei a família do meu pai.
Ora, como assim puxou a família? No seu pai tem um gene que determina o formato dos seios, caso ele tivesse, determina a posição do mamilo, determina características que nele não apareceram, porque estão limitadas ao sexo feminino, certo? Isso é claro que eu coloquei a imagem desse animal aqui, porque também serve para eles, certo? De repente você tem aí num plantel de animais, quem tem a criação de gado leiteiro, de repente o cara ele escolhe um macho para ser o reprodutor, para ser a matriz, que é filho de uma vaca que produz muito leite. Ele tem essa carga genética no seu corpo, mesmo não produzindo leite, certo? Tá? Então, isso é o que a gente chama de herança limitada pelo sexo. Também é uma situação que não temos problemas, cálculos para serem feitos a respeito. Tá? Então, nós já vimos, vamos recordar, herança restrita ao sexo, herança de Y, herança limitada pelo sexo, é uma herança em que está limitada ao sexo masculino ou feminino. E agora nós temos o que a gente chama de herança influenciada pelo sexo. Como assim? Herança limitada pelo sexo e influenciada pelo sexo são características muito parecidas. Só que no caso da herança limitada pelo sexo, ela só vai aparecer em determinado sexo. Está limitado, está condicionado a um sexo. Nesse caso aqui não. Nesse caso aqui, a herança ela vai aparecer tanto no homem quanto na mulher. Só que vai aparecer de forma diferente, num padrão diferente no homem e na mulher. Claro que usar exemplo, como sempre, costuma ser mais adequado. Olha só, aqui você tem a imagem de um homem calvo. Calvície, pessoal, é determinada por genes, certo? Existem genes que determinam que você tenha calvície. Acontece que muitos não sabem, mas existem mulheres calvas. É claro que o padrão de calvície na mulher ele é diferente do homem. Enquanto você tem um homem que fica totalmente calvo, a mulher não. Você vai observar que ela vai apresentar esse tipo de calvície aqui, um cabelo mais ralo, um cabelo mais espaçado. Não chega a ter aquela calvície tão intensa quanto acontece com o homem. Tá, o que acontece? Qual é o padrão genético da calvície? Olha só. Observem, pessoal, que o gene da calvície é um gene dominante. Olha só, você tem aqui um homem que é calvo, cesão, cesão, um homem calvo, cesão, cesinho. Nós sabemos que um gene dominante ele não precisa de outro dominante para poder se expressar. E aqui o homem ele só não será calvo se ele tiver os dois genes recessivos. Tá, padrão normal de primeira lei de Mendel. O que eu costumo dizer? O gene da calvície, ele se comporta como um gene recessivo na mulher. Veja bem, o gene é o mesmo. O gene da calvície na mulher é um gene dominante. Só que ele se comporta como recessivo. Como assim se comporta? Quando é que um gene recessivo aparece na pessoa? Quando ele está acompanhado de outro recessivo. Olha aqui a situação. A mulher que tem os dois genes da calvície, ou seja, a mulher que está com o gene da calvície em homozigose dominante, ela vai ser calva, certo? Ela vai ser calva aqui, Mas se esse gene da calvície estiver acompanhado de um gene recessivo, observe que ela não vai ser calva. Tá vendo? É um gene dominante, mas ele se comporta como gene recessivo, porque ele só aparece se estiver em dose dupla, ok? E aí aqui você tem uma situação, é claro, essa mulher não vai ser calva. Tranquilo? Então observem que o que faz essa situação acontecer? O que faz esse gene em heterozigose formar um homem calvo e uma mulher não calva? Exatamente o fato de haver uma influência do sexo. É uma herança influenciada pelo sexo. Ok? Bom, e aí por último, a gente tem isso aqui, herança ligada ao sexo. Quando a gente fala que uma herança ela é ligada ao sexo, a gente está se referindo à herança de X. O que eu estou falando? Eu estou falando daquela porção em que os genes que estão no X não têm homologia em Y. Ou seja, são genes exclusivos de X. Um exemplo que nós temos é esse aqui, hemofilia. Ora, o que é hemofilia, pessoal? É claro que não é nosso assunto, a gente só vai fazer um apanhado geral. Quando a gente fala hemofilia, nós sabemos muito bem que o nosso sangue ele é formado por elementos figurados. Eu estou falando de quê? Glóbulos vermelhos, que fazem transporte de gases respiratórios, glóbulos brancos, que fazem as defesas do corpo, e nós temos as plaquetas,
que são estruturas responsáveis por fazer o processo de coagulação. Ora, como assim? Toda vez que você rompe um vaso seu, o nosso sistema circulatório ele é do tipo fechado. Se você rompe um vaso, se você sangra, se você tem um ferimento e você sangrou, é porque você rompeu um vaso. O que acontece? Tem que haver um processo de coagulação. Quando você causa uma ruptura no vaso sanguíneo, olha só, as plaquetas elas migram para aquele local, fazem uma série de reações, né, usando cálcio, usando enzimas específicas e tal, ela cria um coágulo. Esse processo de formação do coágulo é o estancar do sangue, ou seja, o sangue vai coagular, ele vai parar de sair, ok? Tá, por que eu estou falando para vocês agora, pessoal? Porque existem pessoas que nascem incapazes de produzir plaquetas. Tem gente que nasce, então ele vai ter glóbulo branco, ele vai ter glóbulo vermelho, ele vai ter plasma, mas ele não vai ter plaqueta. Se o cara não tem plaqueta, hoje, né, nos dias atuais, ele tem que, com uma certa frequência, ir ao banco de sangue e fazer aplicação de plaquetas. Para quê? Para que caso ele venha a sofrer um ferimento, um sangramento interno, alguma coisa assim, ele tenha plaquetas para trabalhar. No passado, isso não era feito. Então, no passado, quem nascia com hemofilia, ele acabava com muita facilidade tendo problema de hemorragia, certo? Ele poderia morrer em função de hemorragia. Se você pensar, por exemplo, quando a pessoa tem dengue, a dengue ataca, são as plaquetas. Nós sabemos muito bem que quando a pessoa tem dengue hemorrágica, quer dizer, o nível de plaqueta dele está tão baixo que ele pode ter uma hemorragia interna. Então, quer dizer, uma pessoa hemofílica no passado, ele passava por isso o tempo todo, certo? Tá, mas qual que é a situação genética da hemofilia? Então, repetindo, hemofilia é uma doença na qual as pessoas, geneticamente, elas são incapazes de produzir plaquetas, certo? Qual que é a questão genética da hemofilia? A gente fala assim que a hemofilia é uma herança, pessoal, recessiva de X, ou seja, o gene que provoca a hemofilia, ele está localizado no cromossomo X, exclusivamente no cromossomo X. Observem que nesse caso aqui, ó, o que você tem? Você tem uma mulher hemofílica. Todos nós sabemos que um gene recessivo, para aparecer, ele tem que estar em dose dupla. Então, XHzinho, XHzinho. Aqui você tem um homem hemofílico. Observem uma situação aqui que é interessante. Observem que a mulher, para ser hemofílica, ela precisa dos dois genes da hemofilia. Um homem, para ser hemofílico, basta ter um gene da hemofilia. Porque o gene da hemofilia não possui correspondente em Y. Esse é o problema. Isso acaba fazendo com que homens tenham uma frequência maior, desenvolvam hemofilia na população com uma frequência maior. Os homens têm mais possibilidade de desenvolver hemofilia do que a mulher em função do seu padrão genético. Ok? Olha só, você tem então uma mulher hemofílica, um homem hemofílico, uma mulher saudável, XHzinho, uma mulher saudável, no caso aqui homozigota, e aí você tem um homem saudável, certo? Tá? Bom, e aí você pode simular essa situação aqui, ó. Imagina que você tem uma mulher hemofílica casando com um homem não hemofílico. Observem que se essa mulher é hemofílica, e vamos lembrar que a mulher manda X para o menino e o homem manda Y, quando vai nascer uma menina, a mulher manda X do mesmo jeito e o homem manda X, o que você tem? Olha só, olha a situação aqui. Todos os meninos desse casal, para todos os meninos desse casal, essa mulher vai mandar XHzinho. Então, todos os meninos desse casal vão nascer hemofílicos. Todas as meninas desse casal vão nascer saudáveis. Por quê? Se nasceu menina, o que o pai mandou? Mandou o X. Se ele mandou o X que ele tem está acompanhado de quê? Está acompanhado do Hzão. Então, observem que nessa situação aqui, ó, todos os meninos desse casal serão hemofílicos e todas as meninas serão normais. Olha só outra situação aqui. Ó. Imagina você tendo uma mulher não hemofílica, só que portadora do gene, e um homem hemofílico. Quais são as possibilidades? Quais são os tipos de filhos que podem nascer dessa situação? Olha só. XHzinho, uma mulher saudável. XHY, um homem saudável. XHzinho, uma mulher hemofílica. E aí, no último, um homem hemofílico. Nesse caso aqui, se o cruzamento for desse tipo aqui, você teria 50%.
né, um menino hemofílico, certo? E um menino saudável, uma menina hemofílica e uma menina saudável, certo? Nesse caso aqui, nós não teríamos aquela situação de aparecer mais no homem do que na mulher, né? Mas, via de regra, como o homem precisa só de um gene da hemofilia, acaba que você tem mais homens hemofílicos do que mulheres, ok? E nós temos um exemplo aqui, agora sim a gente tem um exemplozinho para responder, só lembrando sempre que durante as aulas, o que geralmente eu faço? Vocês têm esse costume comigo. Eu explico uma situação, eu mostro uma situação e eu passo um exercício que geralmente vocês tentam fazer, e eu respondo no quadro e passo um segundo. Então, até se alguém quiser, já que vocês têm aí a possibilidade de parar a aula, pega esse exemplo, dá uma lida e vê se você consegue fazer, certo? E aí eu vou estar respondendo com vocês agora, olha só. Observe o problema. Uma mulher não hemofílica se casou e teve uma menina hemofílica. Qual a probabilidade de terem um menino hemofílico? Ok? Vamos à resolução, olha só. Uma mulher não hemofílica. Se a mulher não hemofílica, ela tem XHzão. Ela é não hemofílica. Ela não é XHzinho, XHzinho. Ela se casa, e não falou nada do esposo. Ela se casou e teve um menino, desculpa, uma menina, observem aí, ela teve uma menina não hemofílica. Bom, se é uma menina não hemofílica, eu já sei de duas coisinhas, olha só. Desculpa, pessoal, aqui nós temos uma menina hemofílica, certo? Se ela é hemofílica, então ela tem o quê? Ela tem um XHzinho veio da mãe e o outro XHzinho veio do pai. Então nós sabemos nesse caso aqui, olha só, nós sabemos nesse caso aqui que essa menina, certo? Ela pegou da mãe esse XHzinho e ela pegou do pai esse XHzinho. Ok? Então, só com o nascimento dessa menina você já sabe qual é a situação genética dos pais, qual é o genótipo dos pais. Ok? Bom, feito isso, você tem o genótipo dos pais aí. Ó. Olha só, observem atrás. Lembra que eu falo para vocês sempre. Achou? Achou o genótipo? Deixa só os pais aí em evidência. Ok? Tá. Quais são as possibilidades? Agora você vai lá e faz chuveirinho. Aí você tem, olha só, nasce nesse caso aí uma menina saudável, um menino saudável, XHzinho, uma menina doente e um menino doente. A pergunta é, qual a probabilidade de terem um menino hemofílico? Olha só, cadê o menino hemofílico? Ó, esse cara aqui, ó. Porque esse aqui é saudável, esse aqui é menina, esse aqui é menina. O que a probabilidade fala? Evento esperado, 1, dividido pelo total de eventos. Então, esse casal ele pode ter uma menina, um menino saudável, outra menina e um menino hemofílico. A chance de terem um menino hemofílico é de 1/4. Ok? Tranquilo? E aí nós temos um outro exemplo. Né? Um outro exemplo de herança de X. Na verdade, é a mesma situação. É a mesma. Tá? Só que a gente usa esses exemplos, até quando possível a gente usa mais de um exemplo, para vocês perceberem que o padrão é o mesmo. É receitinha de bolo, aprendeu a fazer um, aprende a fazer todos. Quer ver? Olha só, daltonismo. O que é daltonismo? Se você voltar no tempo, 8º ano, acredito eu, vocês aprenderam a estrutura do olho. A luz, as ondas de luz, elas entram na sua pupila e elas vão bater, elas são levadas até uma parede na parte posterior do olho, que é a retina. Lá na retina você tem células responsáveis pela percepção de formas e células responsáveis pela percepção de cores, né, que são chamados cones. Formas são os bastonetes. A pessoa que tem daltonismo, pessoal, ele tem problema nesses cones, certo? E ele não consegue, não é que ele não enxerga cor, ele não consegue distinguir algumas cores. Eu estava vendo, e vocês podem dar uma pesquisada aí sobre daltonismo, não existe um padrão, né, de daltonismo. Tem pessoas que não enxergam, não conseguem diferenciar o vermelho do verde, tem pessoa que não consegue distinguir o amarelo do vermelho, tem pessoa que não enxerga nenhum tipo de cor, ele acaba percebendo só algo vulto, né, só o preto, o branco e o cinza, certo? Então eles têm padrões diferentes. Se você observar nessa imagem, você vai perceber que aqui, se bem que essa primeira imagem está bem apagadinha, mas dá para ver, você tem o número 2 aqui,
certo? Aqui você tem o número 12 no meio dessa imagem, e aqui você tem o número 3. O que acontece? Se essa imagem for mostrada para uma pessoa que é daltônica, o que vai acontecer? Vamos pegar essa do meio aqui que está mais nítida. O que vai acontecer? Ele vai enxergar todas essas estruturas aqui da mesma cor. Ou seja, ele não vai saber, ele não vai conseguir distinguir esse número 12 que está aqui no meio. Certo? É um padrão de daltonismo. A pessoa não enxerga, ela não distingue algumas cores. Aqui você tem uma outra situação que também mostra, né, um caso de daltonismo. Olha só, observe na imagem, aqui você tem a imagem normal, e observe a imagem aqui. Ó. Se você observar, o amarelo foi visto pelo daltônico, certo? Se você observar, o branco está do mesmo jeito, mas olha só o jeito que ficou vermelho, tá vendo? Ele consegue distinguir uma flor da outra aqui no caso, mas ele não consegue ter essa visão padrão, ter essa visão normal. Ok? Observe que aqui ele não enxergou o verde, não enxergou o vermelho, ou melhor, ele enxergou, mas de uma outra cor. Ok? Bom, olha só. Isso então é daltônico. Daltônico é aquela pessoa que não consegue distinguir algumas cores. E o padrão genético? A mesma coisa da hemofilia. É uma herança excessiva de X. Olha só. Aqui você tem uma mulher daltônica, aqui você tem um homem daltônico. Essa mulher aí é uma mulher de visão normal, uma mulher de visão normal e um homem de visão normal. Observe o mesmo padrão. Eu só troquei o H por D. É o H de hemofilia por D de daltônico. Ok? Bom, e aí nós temos, se você observar de novo, aí você tem uma mulher daltônica com um homem de visão normal. Observem que esse casal ele vai ter todo menino. Esse casal vai ser daltônico. Por quê? Porque essa mãe aqui, ela vai mandar sempre o XDzinho. Se nascer um menino, o pai não manda X, ele vai mandar Y. Olha só, toda menina desse casal vai ser saudável. Por que eu tenho isso? Porque se nasceu menina, o pai mandou foi X. Qual é o gene que está nesse cromossomo X desse homem? O XDzão, o gene Dzão. Ok? Então, vamos lá. Então, nesse caso aqui, como aconteceu lá na hemofilia, todo menino seria daltônico e toda menina de visão normal. Aí você tem aquela mesma situação. Olha só, você tem uma mulher de visão normal, porém portadora do gene, e um homem daltônico. Qual que é o chuveirinho? Olha só, XDzão, XDzinho, XDzão, Y, XDzinho, 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 Y. Certo? É o chuveirinho que nós acabamos de fazer aqui, olha só. Uma menina saudável, um menino saudável, uma menina daltônica, um menino daltônico. Ok? Observem que é a mesma coisa lá da hemofilia. E aí nós temos um exemplo, né, para ser feito. Eu sugiro que vocês, nesse ponto, vocês parem e tentem fazer, certo? Tentem fazer e depois eu vou estar explicando. Ó, um homem de visão normal se casou e teve um menino daltônico e um menino não daltônico. Qual a probabilidade de ter uma menina daltônica e um menino de visão normal? Bom, vamos aos fatos, olha só. O homem tem visão normal, XDzão, Y, certo? Esse é o padrão genético dele por ter visão normal. Teve um menino daltônico. Olha o menino daltônico. Se ele nasceu daltônico, ele tem XDzinho. O pai, nós já falamos que ele tem XDzão. Então, de quem que veio esse XDzinho? Da mãe. Certo? Opa, então a mãe, de repente, ela é daltônica. Vamos ver. Nasceu um menino não daltônico. Olha só. Se nasceu um menino não daltônico, pessoal, o X do menino, ele vem da mãe. Então, esse XDzão que esse menino tem não veio do pai. Do pai veio o quê? Do pai veio o Y. Certo? Então, observem que esse XDzão desse menino veio da mãe. Certo? Tá? Então, observem que é receitinha de bolo. Uma vez montado o genótipo dos pais, basta fazermos o chuveirinho. Certo? Pode ser que esse XDzão do pai se encontre com o XDzinho da mãe, uma menina normal. Aí você tem uma menina normal, aí você tem um menino daltônico, e aí você tem um menino normal. Certo? O que nós tínhamos lá de pergunta no problema? Olha só. Qual a probabilidade de terem, né, uma menina daltônica?
Ó, nesse caso aí, não vai nascer nenhuma menina daltônica. Olha só, observem que as duas possibilidades de nascer menina é normal. E o menino daltônico? Certo? A chance de nascer o menino daltônico é 1 em 4. Essa é a resposta. Ok? Bom, olha só, pessoal. Como eu disse para vocês, não teríamos como a gente ter colocado essa aula naquela anterior. Eu até acredito que essa aula ficou um pouquinho maior do que a passada. Eu não vou ainda passar uma lista de exercícios com vocês para essa aula. Tá? Eu vou fechar mais uma. Provavelmente amanhã eu vou estar passando para vocês, divulgando para vocês a última dessa sequência de 3 aulas. E aí, depois eu passo uma lista para vocês, tá? Quem assistir essa aula, quem for meu aluno do 3º ano, eu quero que vocês divulguem para os seus colegas. Por quê? Porque essa aula ela tem que ser visualizada por vocês e a gente vai ter uma lista de exercícios que vai ser usada para a confecção da nota de vocês. Ok? Um abraço.